somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Agora estamos mais felizes, né? Amém. Com a chegada dos irmãos. Amém. Graças a Deus. Nós íamos transmitir ao vivo pelo nosso canal. Tinha programado o culto para as 19 horas. Mas devido a esse imprevisto, eu cancelei o culto, né? Vai ficar só para nós mesmo hoje. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Amém. Depois a gente vai estar deixando a gravação para os irmãos que não ouviram, né? Então é gratificante. Então tudo que vocês passaram para chegar até aqui é porque a bênção é grande. Amém. Graças a Deus. Nada é fácil para o eleito, né? O bom é que o eleito sabe que é o diabo trabalhando. Ele sabe que é o inimigo impedindo que você se alimente da palavra. Porque você sabe aonde está a palavra. Você sabe aonde está a presença de Deus. Amém. Os filhos de Deus, uma criança recém-nascida, por mais que ela ainda não aprendeu a falar, não abriu os olhinhos ainda, mas quando ela começa a chorar, e você pega aquela criança, você coloca do lado da mãe, ela para de chorar. Ela ouve a voz da mãe, ela para de chorar. Você observa que a criança não sabe nem se comunicar ainda, não sabe nem falar. Ainda não está enxergando. Mas ela sente a presença da mãe. Amém. Graças a Deus. Assim é os filhos de Deus. Por mais que você ainda não entende a doutrina, a palavra como ela é, porque você ainda é uma criança. Mas só que você sente o cheiro do Pai. Você sente a presença do Pai. É por isso que você está aqui. Amém. Você sente o cheiro, a presença do Pai. Os filhos de Deus é assim. Você observa que a criança não sabe nem falar. A pessoa não sabe nem o que é a mensagem. Sabe um pouco da mensagem. Mas só que a presença de Deus acalma ela. Amém. Aquilo que o mundo fez você sofrer, até aqui, Deus tem te abençoado. Porque você sabe que aqui está a presença dele. A presença de Deus não está só na igreja. A presença de Deus está onde o cristão esteja. Amém? Somos ovelhas de Deus. Amém? Vamos entrar nas escrituras, amado? Vamos ler em João 10. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus. João 10, já no primeiro versículo, nós vamos ler. Acho que todos encontraram, né?
A gente aguarda um pouquinho mais. Graças a Deus. João capítulo 10, Amém. versículo 1. Está escrito: na verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Bondoso Deus, Pai Celestial, Amém. te agradecemos, Senhor. É verdade. Pai Santo, como somos gratos a Ti, Senhor. Sim, Pai. O inimigo tem se aproximado de seus filhos, tem procurado, ó Deus, afastá-los da Tua presença, Senhor. Mas ele sente o cheiro do Senhor. Ele sente a presença do Senhor, ó Pai. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por ter nos abençoado, Sim, Pai. por ter nos livrado. Senhor, até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pai Santo, quantas pessoas, ó Deus, no decorrer dessa semana já se foram. Sejam cristãos, sejam mundanos, sejam ricos. Todos se vão, ó Pai. Mas até aqui o Senhor tem nos segurado, tem nos cuidado. Porque o Senhor sabe que os seus filhos ainda falta algo. E o Senhor está aqui para dar esse algo para nós, Senhor. Te agradecemos, ó Deus. Agradeço pelos meus irmãos que aqui estão. Amém. Pela família do irmão Zé Mário. Por cada um, Senhor. Aqueles que estão do outro lado, que acompanharão o nosso culto depois, futuramente. Abençoe cada família, Pai. Abençoe cada eleito. Te pedimos e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Graças a Deus. O culto de Santa Ceia, ele é um culto diferente. É um culto, tudo que o inimigo puder fazer para atrasar você, ele vai fazer. Deus permite essas coisas acontecer para ver até onde você pode ir. E não assim, uma mulher falou para mim uma vez, por que Deus criou o diabo? Eu falei para que ele pudesse provar que ele era Deus. Então, essas coisas acontecem para que Deus possa provar o valor que vocês têm. O valor que nós temos, né? É nesse dia que a mulher fala assim, olha, a pia está entupida, entope a pia, acaba o gás, acaba tudo. É só que a mente do cristão tem que estar voltada para Deus. Amém? Então, voltando para as Escrituras aqui, Jesus disse, né? Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Esse ladrão aqui são pastores de igreja. Aí Jesus continua no versículo seguinte, ele diz, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor, ele tem que entrar pela porta. Então as pessoas, os ladrões, eles vão trazer uma mensagem muito boa para vocês.
Mas só que eles não entraram pela porta. Então eles não vão trazer uma mensagem que está do outro lado da porta para vocês. Essas pessoas que não passaram pela porta, elas vão levar a igreja até Laodiceia. Mas aqueles que passaram pela porta, eles vão levar vocês além de Laodiceia. Porque eles passaram pela porta. Amém? Amém. Então estamos falando de pastor de ovelha. Vocês observam que Jesus era uma ovelha? Jesus era uma ovelha. Jesus era o Cordeiro de Deus. João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é ovelha. Então se Jesus é ovelha, tinha alguém conduzindo Jesus. Tinha um pastor sobre Jesus. Porque estamos falando de pastor de ovelha. E Jesus era o pastor, é o bom pastor. O único pastor que existe é Jesus. Você entende por que os outros pastores têm que passar pela porta? Porque Jesus é a porta. Então, quando esses outros pastores eles chegam até a porta, eles recebem o entendimento da palavra, passam pela porta, e eles vão pregar exatamente o que Jesus pregou. Não pode ser uma mensagem diferente, porque é Jesus pregando. Essas palavras que a gente está lendo aqui hoje, quando você abre a Bíblia para ler, vocês sabiam que essas palavras não existiam? O que você está vendo aqui é espírito. Amém. Jesus ouvia essas palavras de Deus, para que essas palavras pudessem ser escritas depois. Então você está lendo algo que veio da eternidade. Toda vez que você abrir a sua Bíblia, tenha isso em mente. As letras que você está vendo, um dia era espírito. Um dia não podia ser vista por ninguém. Essas letras que você está lendo. E através do pastor chamado Jesus, a ovelha chamada Jesus, através dele, essas palavras se manifestaram e você consegue enxergar elas. Você consegue ver essas palavras e você consegue entender o que Deus está falando para você. Olha que tremendo. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então não sou eu que prego para vocês, é Jesus. Amém. É por isso que o pastor tem que passar pela porta para repetir o que Jesus pregou. Porque o que veio em Jesus foi a palavra de Deus. E agora essa palavra está escrita. Versículo 3. A este quem? A este pastor. A este o porteiro abre. Abre o que? Abre a porta. E as ovelhas ouvem a sua voz. Então se a voz de quem prega não for idêntica à voz de Jesus, as ovelhas não vão ouvir. O porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. E chama pelo nome suas ovelhas. E as traz para fora. Amém. Está entendendo, gente? Amém. Então Jesus ele pregou e essa palavra tem que continuar do mesmo jeito. Porque é Deus pregando. É Deus pregando. Porque agora a palavra está escancarada para todo mundo. Amém. Versículo 5. Mas de modo nenhum, falando das ovelhas, mas de modo nenhum
seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Por que fugirão dele? Ele está dizendo, porque não conhece a voz dos estranhos. Você entende por que você está congregando no lugar? Porque você conhece a voz, não é a minha voz, é a voz de Deus. Se alguém for pregar qualquer coisa misturada, é voz estranha. É voz daquele que não passou pela porta. Que está falando aqui para você, ó, que entrou por outro lugar que não foi a porta. Só pode pregar a palavra de Deus hoje quem passou pela porta. Versículo 6. Estou adiantando um pouco, amados, porque a gente atrasou um pouco o culto também, né? Versículo 6. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, porque os discípulos eles não entenderam. Você vê o esforço de Jesus? Então Jesus tornou a falar com eles. Agora ele vai falar mais abertamente o que é a porta. Ele disse: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, não interessa quantos pregadores tiveram, viu? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouvem. Não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, tem que passar por ele. Salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Você acha pasto, você acha alimento de ovelha, porque você passou por Jesus. Então não adianta a pessoa querer pregar a palavra de Deus e não ter passado pela porta. Quando você passa pela porta, o Espírito ele vai ungir você, para você repetir o que Jesus pregou. Você está entendendo que é Deus pregando? Amém. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Esses são pastores, viu? Não está falando de Satanás, está falando de pregadores da palavra. Eles vão destruir a congregação, vai destruir aqueles que pensam que é eleito. Porque eles estão ouvindo voz estranha. Estão ouvindo voz de pessoas que não passaram pela porta. Aí Jesus disse a diferença, ele disse, eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Agora, essa vida que Jesus está falando aqui, ó, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, não significa que você vai viver 200 anos. Não é essa vida que Jesus está falando. Jesus ele veio para que você tenha vida, a vida eterna. Amém. Às vezes a pessoa pensa, ele veio para que eu tivesse vida, então eu não vou adoecer mais. Não, não é isso. Essa vida que Jesus está falando é a vida de Deus em você. Eu venho para que tenham vida e vida com abundância. É essa vida que vai estar no eleito. Não é apenas qualquer tipo de vida, mas é a vida de Deus agora em você. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Gente, Jesus era o bom pastor. E o bom pastor, ele escuta uma voz. Tinha alguém guiando Jesus? Olha a diferença. Ele diz, mas o mercenário, que as pessoas chamam de pastor, mas o mercenário e o que não é pastor
de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Às vezes você está recebendo uma visita na sua casa, cuidado, você está recebendo um lobo. Estou recebendo um irmão, você está recebendo um lobo. O trabalho do lobo é dispersar as ovelhas. O irmão disse para mim, né, não preciso citar nome, né? Que uma pessoa acaba um culto onde essa pessoa congrega, ela já envia um vídeo para ele. Isso daí é lobo. É lobo. Cuidado com o lobo. Olha que pregação que teve na nossa igreja, fulano. Cuidado que é lobo. O lobo deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. Mas as ovelhas, elas ouvem a voz. Amém? Amém. Jesus disse no versículo 14 novamente. Ele disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Então as ovelhas conhecem ele. Então quando você vê a pessoa indo para a direita, indo para a esquerda, querendo saber onde está Deus. Nossa, o que a mensagem tal está falando? O que o profeta quis dizer com aquilo? Quando você vê a pessoa confundida e não entendendo a palavra de Deus, elas não entendem Jesus. Ele está dizendo, as minhas ovelhas me conhecem, delas eu sou conhecido. Jesus é conhecido pela palavra. Amém? Amém. O profeta nos diz na mensagem, Hebreus capítulo 2, primeira parte. Ele disse, pense nisso, irmãos. Ó, minhas ovelhas ouvem minha voz. E a um estranho elas não seguirão. O profeta está chamando a atenção sua para você entender isso. Minhas ovelhas ouvem, elas entendem. Elas não vão seguir qualquer outra pessoa. A ovelha ela é tão simples. A ovelha, se você criar uma ovelha na sua casa, se você sair e ficar um tempo fora, ela morre de saudade. Ela morre, literalmente. É um bicho amoroso. Então você observa, Jesus está dizendo, minhas ovelhas. Se existe ovelha, tem que ter pastor. Amém. E Jesus era uma ovelha. O Pai falava através dele. Então quando ele está dizendo, minhas ovelhas ouvem minha voz, porque antes era a voz do Pai nele. Está entendendo? Agora é a voz dele na igreja. É por isso que agora a palavra que estava com o Pai, Espírito, agora está em forma de letra. Agora você sabe que quando Jesus fala, minhas ovelhas ouvem minha voz, porque agora saiu dele. Essas palavras que eram de Deus mesmo. Deus falou através do Filho, e o Filho trouxe as palavras do Pai para você. Amém? Ele disse, como nossos nomes estão nas palmas de suas mãos, diante dele, dia e noite. Sua palavra está sempre diante dele. Sua promessa. Ele testificará de si mesmo. Se você não abrir a sua boca e não disser uma palavra, o mundo saberá que algo aconteceu com você, mesmo que você não fale nada. O cristão ele é transformado. Por mais que você não pregue a palavra,
Por mais que você não tente direcionar nada, eles vão olhar para você e vão ver a luz da palavra através de você. O cristão é assim. E muitas vezes a pessoa ela não sabe quando é Deus que está falando com ela. O cristão ele tem que ser sensível. Na mensagem Escutando Sua Voz, o mensageiro disse: você disse, pode ser a minha consciência que me diz isso. Às vezes você acha que é a sua cabeça, às vezes você acha que é um pensamento seu. De repente veio um pensamento em mim, acho que é a minha consciência. De repente é para você fazer alguma coisa, você fala assim, a minha consciência está me dizendo tal coisa. O irmão Branham disse que não é bem assim. Ele disse, se você é um filho de Deus, você saberá que é sua palavra, que é sua voz. Minhas ovelhas conhecem minha voz. Gente, você observou que é só ovelhas que vai entender isso aqui? Quando você vê a pessoa batendo cabeça é porque não é ovelha. Até hoje, tem pessoas que até hoje não se firmou na mensagem. Eles estão assim, será que está ali? Será que é aqui? Não se firmou. Porque não sabe quem é que está falando. Estão ouvindo palavras de pessoas que não passaram pela porta. Elas não sabem que a palavra que Jesus falou era Deus mesmo falando através dele. Amém. E essas palavras agora estão em forma de letra para que você possa entender. A palavra agora está no natural. Você observa que foram 3 Bíblias. Os zodíacos, a pirâmide, a outra, e essa que você tem. Você sabia que tem que ter a 4ª? A 4ª é você. Amém. Você não entendeu isso ainda? A 4ª Bíblia é você. Porque você é lido. É uma carta lida por todas as pessoas. A Bíblia agora está em carne. Amém. A palavra de Deus, quando Jesus estava andando aqui na terra, era a palavra de Deus em carne. Era a Bíblia em carne. Agora, essa mesma palavra que você está lendo agora, ela precisa se encarnar em você. Aí as pessoas, elas podem pegar a Bíblia que você está lendo e queimar. Porque agora já está dentro de você. Amém. Aonde você for, porque você é a parte da palavra que tinha que se cumprir nesse dia. Amém. Nós somos a parte da palavra que tinha que se cumprir. Você observa que várias partes da Bíblia já se cumpriu. Agora você é a parte da Bíblia que está se cumprindo. É por isso que você ouve a voz de Deus e entende. Porque aquilo está em você. Vai fundir com você. O irmão não vai levar a Bíblia? Não, irmão, não preciso. A Bíblia já é você. Você é a Bíblia de Deus. Amém. Hoje. É por isso que Paulo disse, vocês são cartas lidas. As pessoas estão observando vocês. William Branham disse na mensagem A Era da Igreja de Esmirna, ele disse, conserve isso em mente, com todo cuidado. Agora, tomemos o segundo passo. Redimir significa comprar de volta. Ela restaurará ao dono original Deus, por sua morte. O sangue derramado comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a palavra falada, noiva semente. Então essa palavra foi comprada de volta, a noiva semente. É por isso que o William Branham disse, ó, a palavra está na noiva. Eu vou simplificar. A Bíblia está na noiva. Gente, vocês entendam isso, vocês são a palavra de Deus encarnada. É por isso que somos Jesuses.
Somos Cristo. Vocês não têm pecado. Ó, isso é muito forte quando você fala para qualquer pessoa, por mais que tenha um conhecimento enorme da mensagem, chega para uma pessoa e fala assim, eu não tenho pecado. Gente, vocês não têm pecado. Vocês podem cometer iniquidade. Mas pecado não tem. Amém. Porque se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você não tem. Então você vai vir para a mesa da ceia sabendo que não tem pecado você. Amém. Graças a Deus. Um simples diálogo seu com Deus agora, uma simples falha que você teve, você tem todo o direito de tomar da ceia. Porque o pão não tem fermento, não tem pecado. E está vindo um povo agora para tomar da ceia que também não tem pecado. Amém. Vocês e o pão que aqui está é a mesma coisa. Pecado é incredulidade e vocês creem na palavra. Jesus morreu para tirar o Cordeiro de Deus, morreu para tirar o pecado. Cordeiro, ele morre para cordeiro. Cordeiro não morre para cachorro. É cordeiro morrendo para cordeiro. Então, o cordeiro que é vocês, o sangue de Jesus redimiu vocês. O cordeiro Jesus redimiu os outros cordeiros. O culto de Santa Ceia, nós nem precisávamos ter o culto, sabia disso? Nem precisava. Era a gente chegar aqui, porque a gente está aqui para participar do corpo de Cristo. Era só a gente chegar aqui, fazer a oração e participar da ceia. Porque estamos aqui para participar dela. Mas só que a palavra de Deus é vida. Amém. Amém? É muito forte você dizer que não tem pecado, né? Chega no trabalho, chega diante de um cliente. Irmão Mário, você é pecador? Irmão Maico, você é pecador? Irmão Zé Mário, você é pecador? Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês podem olhar na cara de qualquer pessoa. Verdade. Se vocês creem na palavra como ela é. Amém. Vocês podem olhar na cara de qualquer pessoa e dizer, eu não tenho pecado. Eu não sou pecador. E você tem argumento para dizer para a pessoa porque você não é pecador. Amém. Mas por que você não é pecador? Você já pode falar, porque Jesus, ele morreu para tirar o pecado, não veio? Se ele tirou, eu não tenho. Mas Satanás está fazendo você pensar que você é. Vai colocar ira em você. Mal sabe você que aquela ira não significa nada diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para você, ele olha através do sangue e não vê pecado em você. Amém. Você morreu para o mundo. Quando William Branham esteve além da cortina do templo, quando ele viu todas aquelas pessoas do outro lado, ele viu o final do filme. Ele viu o final do filme. Ele viu depois que aconteceu tudo, ele viu o final. William Branham viu tudo depois do arrebatamento, ele estava depois do arrebatamento. Você vai falar isso para alguma pessoa, ela fica assustada. Você observa as palavras de William Branham nas mensagens, ele diz, Deus permitiu que eu visse os meus redimidos. Os redimidos. São todos Branham? Ele perguntou, não foi isso? Quantos são aqueles? São todos Branham. O que o anjo disse para ele? Ele falou assim, não, eles não são da sua família, Branham. Aqui, esses são seus redimidos. São aqueles que você levou a Cristo. Amém. Então estava mostrando o quadro completo para você, para ele ali. Deus pode mostrar para ele o filme terminado. Amém. Aleluia. Ele viu você lá. Você estava lá. Porque quando a palavra diz, esses são seus convertidos, é essa a palavra. William Branham, esses são seus convertidos. Então eles estavam só convertidos lá. Viu tudo. Então isso é motivo para você parar e analisar, olha, Deus fez por mim. Então estamos vivendo algo passado. Estamos vivendo algo que já está no passado.
Muitas partes da Bíblia já se cumpriu. 1 Tessalonicenses 4,16 já se cumpriu. Apocalipse 10, Apocalipse 1. Observe onde você está. Uma coisa eu tenho certeza para dizer para você. Cada parte da Bíblia que tinha que se cumprir está em você. Cada parte que tinha que se cumprir está em você. Então, quando você começa a entender isso, você começa a saber que você não está entendendo a voz de Deus por acaso. Você está ouvindo aquilo que já está em você. Nós não podemos dar nada para Deus. Sabia que o homem não pode dar nada para Deus? Você apenas está devolvendo aquilo que Deus te deu. Quando Deus tem um contato com você, quando você está tendo um diálogo com Deus, você não está dando nada para Deus. Deus colocou a mensagem, a palavra dentro de você. Agora você está trocando aquilo com Deus, você está devolvendo aquilo que é de Deus. Está conversando com Ele. Deus não precisa de nada que é nosso, porque nós não temos nada. Tudo que nós precisávamos era da palavra de Deus. E a Bíblia diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra está em carne. É por isso que o William Branham disse assim, ó, a deidade ainda está em carne. Amém? Amém. Eu tinha mais alguns parágrafos para ler aqui, mas pelo horário, a gente ainda tem um lava-pés. A gente vai parar por aqui, para o Romário dar continuidade. Amém? E algumas coisas a gente deixa para o próximo culto. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa acrescentar, né, a palavra dele no coração de cada um de vocês. Amém?